Junto com o frio, aparecem várias doenças que afetam o sistema respiratório. O Dr. Sérgio Rego traz luz sobre o assunto neste Espaço Saúde. Eu gostaria que o senhor estivesse nos falando quais são as principais doenças relacionadas a este período de frio. Bom, todos já devem ter notado, né? Toda vez nessa época de frio, no começo do inverno, fim do outono, começo do inverno, aparecem uma grande quantidade de doenças respiratórias, que são as mais frequentes nesse período. Entre elas, nós podemos destacar o resfriado comum, a gripe, as rinites alérgicas, as pneumonias, as sinusites, amigdalites e também a mais grave seria a pneumonia. E algumas doenças também de caráter crônico, como a asma e a bronquite. Doutor Sérgio, quem está mais propenso a essas doenças? Crianças, idosos, adultos ou não? É no geral? Sempre a maioria dessas doenças, os mais propensos são os extremos de idade, ou os idosos ou as crianças mais jovens. Tanto os jovens quanto os idosos estão mais propensos a essas doenças e as complicações dessa doença, o que não ocorre com os adultos jovens, que não temos tanta incidência dessas doenças e as suas complicações são menos frequentes. E doutor Sérgio, no caso de quem já tem problemas como bronquite e asma e sofre muito, né, nesse período, é mais agravante esse frio? Nós sabemos que as variações bruscas de temperatura, elas podem funcionar como um gatilho para desencadear a crise de asma e a crise de bronquite também. Então, essas alterações bruscas de temperatura são um motivo para isso acontecer. E outra coisa também, devemos deixar bem claro, é que nesse período de frio há uma tendência natural das pessoas deixarem as casas mais fechadas, os ambientes mais fechados, e isso facilita a propagação dos vírus e das bactérias. Daí a grande quantidade de infecções nesse período, porque as casas ficam mais fechadas, os ambientes escolares, os ambientes de trabalho estão sempre mais fechados. E outra coisa também que acontece, aquelas roupas que ficam guardadas durante muito tempo, elas têm uma capacidade muito grande de gerar alergias nas pessoas que podem desencadear essas crises de rinites alérgicas que podem complicar com outras infecções. Doutor Sérgio, brasileiro, né, em si tem muito costume aí de remédios caseiros, por exemplo, chás e outros mais. Isso melhora no caso de gripes ou não? É simplesmente crendice popular? Bom, a gripe é uma doença que eu gosto de dizer que ela melhora com o médico, sem o médico e apesar do médico. Por isso que vários medicamentos caseiros, muitas das vezes, podem aparecer que estão dando algum efeito, mas na verdade é porque a doença é uma doença autolimitada, o próprio organismo é que vai produzir anticorpos e vai combater aquela doença. Então a gripe, não existe remédio para a gripe, não existe um medicamento eficaz para combater o vírus. Os únicos medicamentos que são usados são os sintomáticos, para aliviar febre, para aliviar a dor, para aliviar a coriza, obstrução nasal. São os chamados sintomáticos. Remédio para combater a infecção não existe. E uma gripe ou uma alergia não cuidada, ela pode vir a se transformar em outra enfermidade? Sim, o que acontece normalmente é isso.
que a gente vê é que as pessoas às vezes começam com resfriados, que são infecções por um vírus, que na maioria das vezes é o rinovírus, que é o responsável pelos resfriados comuns, e com essa infecção ocorre uma diminuição das defesas próprias do organismo, que seriam a barreira mucosa, os pelos que protegem a infestação por esses vírus, por outros vírus, por outras bactérias, né? Essas defesas ficam comprometidas durante um episódio de resfriado e pode ocorrer uma infecção bacteriana secundária, que seria levando uma amigdalite, uma sinusite, uma pneumonia ou mesmo outros casos mais graves. Então, essas afecções tipo alergia, tipo resfriado ou mesmo a gripe podem vir a se tornar uma complicação, uma infecção bacteriana que seria pneumonia, ou uma amigdalite ou uma sinusite. Doutor Sérgio, agora eu gostaria que o senhor estivesse comentando sobre a automedicação. Bom, o que nós temos que tomar muito cuidado em relação à automedicação, em primeiro lugar, seria o uso abusivo de antibióticos. O que nós percebemos é que as pessoas às vezes começam com resfriado e já iniciam com o uso de antibióticos. Na verdade, como eu já disse, o resfriado e a gripe são doenças virais. E como são doenças virais, não existem antibióticos para combatê-las. Então as pessoas estão usando antibiótico à toa. Caso venham a precisar de usar um antibiótico, caso infecção bacteriana secundária, aquele antibiótico provavelmente não vai servir mais porque as bactérias já criaram uma resistência para aquele antibiótico. Então, esse é um problema sério. A maioria das vezes vão resolver sem antibiótico, as pessoas já usam indiscriminadamente esses antibióticos. Uma outra coisa também que é completamente condenado é o uso de antitussígenos, né? Que são remédios usados para combater a tosse. Na verdade, a tosse é um mecanismo de defesa do organismo para expulsar aquelas secreções, aquelas bactérias que estão incomodando a árvore respiratória. Então, se nós estamos inibindo essa tosse, nós estamos inibindo um mecanismo de defesa. Isso não pode ser usado em caso de infecções que podem vir a agravar como a pneumonia. Então, esses são os principais pontos que nós temos que combater. E outras coisas também que nós vimos é que pessoas usam antibióticos em doses inadequadas, né? A maioria das vezes subdoses, que não resolvem aquele problema e que estão, na verdade, causando mais malefícios à sua saúde do que benefícios, sem contar do prejuízo, né, de estar usando um remédio que não tem o mínimo sentido de estar sendo usado. Doutor Sérgio, voltando agora um pouquinho novamente a falarmos sobre gripe, tivemos aí nesses últimos meses uma campanha nacional de vacinação contra a gripe. É interessante que pessoas levem isso a sério, no caso os idosos que foram o foco desta campanha? Bom, a vacina da gripe, ela não é recomendada apenas para idosos. O governo federal, através do Ministério da Saúde, ele proporciona às pessoas idosas a vacina sem custo. Então, como não tem condições de se vacinar todas as pessoas, então o governo priorizou os idosos. Mas é importante que todas as pessoas usem a vacina da gripe, porque a gripe é uma doença que causa complicações, que pode levar até a morte com complicações tipo uma pneumonia. Ela leva uma grande quantidade de pessoas a perderem dias de trabalho por causa da gripe. E, além do mais, nos extremos de idade, como eu já tinha dito, as crianças e os idosos, elas podem ter bastante complicações. Então, nós recomendamos que todas as pessoas façam o uso da vacina da gripe. E lembrando que ela tem que ser usada todos os anos, porque o vírus da gripe ele é altamente mutante. Então, um vírus que veio esse ano, o ano que vem ele vai vir completamente diferente. Então, precisa ser revacinada. Então, as pessoas precisam vacinar, né? E o período antes de que chegue esse inverno, elas têm que vacinar, para prevenir que tenha uma gripe ou uma complicação maior dessa gripe. Doutor Sérgio, além da vacina contra a gripe, existem outras formas de prevenção contra essas doenças chamadas doenças de frio? Bom, o principal seria nós mantermos um ambiente domiciliar saudável, que seria com menos
menos objetos possível, né? Um ambiente que seja fácil de limpar, fácil de lavar, evitando os lugares onde possam acumular sujeira, poeira, mofo, evitar os objetos de lã, animais com pelos dentro de casa. Tudo isso predispõe ao aparecimento de alergias, rinites e que podem se complicar com outras infecções. Então, o principal é isso. E mantermos a casa aberta, bem arejada, para deixar o sol entrar, né, que o vírus realmente ele não gosta de um ambiente arejado, um ambiente limpo. Então, é isso que nós temos que fazer prioritariamente. E qual a hora certa de buscarmos atendimento médico? Bom, o que nós devemos deixar bem claro é que a gripe é uma coisa normal que pode acontecer até 4 vezes no adulto. É normal um adulto ter um resfriado ou mesmo uma gripe durante o ano. E o que nós devemos chamar a atenção é quando alguns aspectos podem estar diferenciando uma gripe comum ou de uma complicação, que seria o aparecimento de febre persistente, falta de ar, tosse com expectoração, às vezes purulenta, né? Aquele catarro amarelado. Isso significa que já está tendo uma complicação com uma infecção bacteriana secundária. Então, isso chama a atenção. A falta de ar também, a dor torácica, isso tudo são sinais que nos alertam que possa estar havendo uma complicação. E os idosos e as crianças, sempre a gente deve procurar o atendimento o mais rápido possível, porque essas pessoas não têm tanta resistência, né, tanta defesa no organismo para poder combater elas próprias essas doenças. Doutor Sérgio, eu gostaria que o senhor estivesse falando sobre a eficácia da vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe, ela é muito eficaz e o que nós devemos deixar bem claro é que ela existe um período de latência entre você usar a vacina e a pessoa desenvolver a defesa contra a gripe. Então, esse período é em torno de 30 dias, em que nesse período é possível que a pessoa venha a apresentar gripe. Mas é bom deixar claro que a vacina da gripe não causa gripe, porque o vírus utilizado na vacina ele é um vírus atenuado e parte só desse vírus, que é impossível a pessoa se infectar com gripe tomando a vacina. Outra coisa também que as pessoas muitas das vezes confundem é que falam, tomei a vacina e mesmo assim eu gripei. Acontece que existem outros vírus que não são o influenza, que não são o vírus da gripe, tipo rinovírus, adenovírus, vários outros vírus que causam sintomas muito semelhantes à gripe. E isso pode se confundir e as pessoas acharem que estão gripadas. Apenas 15% dos processos febris, tipo virais, são causados pelo vírus influenza. Daí as pessoas confundirem e acharem que estão tendo processos gripais, mesmo tendo tomado a vacina.